Quebraram o vídeo, caramba. Alguém me ligou, o vídeo quebrou, que bosta. Ô, Lica, não dá pra gravar por aqui, não? Não sei. Eu não sei gravar pelo A Google aula do Meet. cursinho, eles gravam. Não sei gravar. Queria até aprender. Porque eles gravam e colocam na plataforma e fica disponível pra gente assistir quantas vezes a gente quiser. Vou ver vídeos no YouTube de como gravá-lo pelo Google Meet. É Google Meet também que eles usam? É real, eu não sei gravá-lo no Google Meet, não. Devia aprender. Eu vou aprender hoje no YouTube. Continuar. Falou nada. Tô com medo de apertar nos trem e aí a gente cai. Dá merda. Vai dar merda, né? Porque sou idiota. A única coisa legal do meu tratamento da asma é que a médica mandou eu nadar. Então todo dia eu vou ali na grande da minha mãe e nado, nem que seja meia hora. Isso nem é desculpa, né, Lica? Não, mas é difícil, bobo. Hoje, por exemplo, eu enrolei o máximo que pude pra não ir. Essa semana ainda não tinha ido nenhuma vez. Sozinha é muito ruim. Nadar sozinha tem graça. Deus que me livre. Deus que me livre. Deus que nos livre. Bom, já que tá sendo gravado, eu vou continuar e aí a Cíntia pega depois, né? Então vamos lá. Eu vou falar agora sobre aquilo que a gente vai chamar de coesão sequencial. Se antes eu tinha uma progressão textual, que é a coesão que a gente usa para poder fazer com que o texto evolua, que ele, né, ganhe espaço, ganhe forma, agora eu vou falar de uma coesão sequencial. O que é essa coesão especificamente? Ela é o que vai nos ajudar a manter a relação de sentido do texto, porque como ele tomou uma abrangência maior, é uma informação ampla, eu preciso fazer a conexão de sentido de alguma forma. Eu preciso dar uma sequência nesse texto. Todo texto, ele tem que obrigatoriamente ter um início, meio e fim, para que a construção do sentido seja completa, seja plena. E aí eu tenho duas formas de fazer essa conexão de sentido ou aplicar isso que a gente vai chamar de coesão sequencial. Eu posso fazer isso por conexão. Como que eu faço por conexão? Eu utilizo as relações estabelecidas entre os articuladores, como, por exemplo, os advérbios, as preposições e as conjunções. Sabe quando a gente estuda a língua portuguesa? E aí a gente estuda orações subordinadas, substantivas, adverbiais, adjetivas. É uma lista enorme dos tipos de orações subordinadas. Por que a gente aprende isso na língua portuguesa? Porque isso vai ficar evidente no nosso texto quando a gente for produzir alguma coisa. E quando a gente faz essa relação de sentido, quando a gente aprende a trabalhar com as orações subordinadas, a gente já aprende, querendo ou não, a usar os conectivos, sejam eles advérbios, conjunções ou preposições. Então, quando a gente faz essa ligação de sentido, a gente vai chamar essa coesão de por conexão. Tem a coesão por justaposição. Que tipo de coesão é essa? É aquela coesão em que a gente vai estruturar o nosso texto pensando especialmente na pontuação dele. Aí a gente usa vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, abre parágrafo, usa ponto final. Quando a gente trabalha, por exemplo, são elementos menos comuns na pontuação textual, ponto e vírgula e dois pontos. Quando a gente trabalha com essas ferramentas, por exemplo, a gente está estabelecendo aquela coesão sequencial que a gente vai chamar por justaposição. É posicionar de uma maneira diferenciada as informações para que o sentido se construa. Eu vou fazer uma sentença descritiva, eu vou descrever o modelo da educação atual.
Cada adjetivação que eu usar para descrever a educação atual, eu vou separar por uma vírgula. Essa separação, a apresentação dessas vírgulas e o conectivo E no final para unir a última adjetivação, mostra que a gente está fazendo aquilo que a gente chama de uma justa posição. Eu estou posicionando os elementos dentro da minha sentença para poder mostrar que é uma informação com vários detalhes. E aí, quais são os articuladores que nós temos? A lista que a Cíntia mandou de conectivos é muito boa, essa lista. Eu particularmente gosto muito. E aí, a gente pode trabalhar com a lista dela, ou a gente pode trabalhar com os articuladores da apostila. A apostila, ela também separa esses articuladores em algumas... Vou trabalhar com o da apostila, eu acho melhor, tá mais resumido, vai ser mais fácil para vocês. Por exemplo, eu quero usar um articulador para introduzir uma explicação. Eu quero explicar uma passagem do meu texto, ou explicar uma informação que eu usei. Como que eu faço a coesão sequencial nesse sentido? Aí eu vou usar aqueles articuladores, advérbios, conjunções ou preposições que têm o sentido de explicar. Exemplo, porque, pois, já que, visto que, uma vez que, porquanto. Exemplo, para a Malala, que era a filha do Nelson Mandela, essa é uma notícia duplamente terrível, já que seu pai é dono de uma escola para meninas. Então, para Malala, a informação que ela recebeu não era boa. Mas por que não era boa? A explicação vem depois. Já que seu pai é dono de uma escola para meninas. Lica, você sugere que a gente grave uma lista de expressões, que a gente possa usar uma lista de preposições ou conjunções ou advérbios que a gente possa usar na nossa oração? Depende do ponto de vista. Se você separar uma lista, gravar uma lista e souber a relação de sentido de cada uma das expressões presentes nessa lista, tudo bem. Agora, se você falar assim, Lica, eu quero fazer uma lista com conjunções só explicativas, outras para relacionar causa e consequência, outras para relacionar finalidade, outras para citar exemplos. Você sugere que eu faça isso? Não. Porque existem termos que eles podem significar várias coisas. Por exemplo, o já que, essa expressão, essa locução, né, expressiva, ela pode desempenhar uma função de um articulador que quer explicar uma informação, ou pode ser um articulador que queira relacionar causa e consequência. Como que você vai saber que ideia que o já que demonstra se você não conhecer previamente? Você precisa saber a relação de sentido que aquele conectivo vai estabelecer no seu texto. Porque se você não souber, você vai usar, a ponte vai ficar mal feita, a união de sentido ela não vai se completar, e aí você vai perder na coesão e automaticamente na coerência também. Como que eu sei, então, Lica, usar os conectivos? Você primeiro precisa saber o que é um conectivo e depois saber as várias ideias ou os vários sentidos que os conectivos podem assumir num texto. E aí você vai escolher que conectivo usar de acordo com o sentido que você quiser passar. Eu quero dar uma ideia de oposição, contrariedade. Porém, no entanto, todavia. Eu quero dar uma ideia de soma. Mas, com IS. Eu quero dar ainda uma ideia de oposição também. Mas, MAS. Gosto de chocolate, mas estou evitando. Eu gosto muito, então significa que qualquer hora que me oferecer eu vou aceitar. Mas estou evitando.
Bom, se a pessoa gosta muito, dificilmente ela recusaria um chocolate. Então, essa ideia de oposição tem outras conjunções que a gente possa usar. Um articulador para relacionar causa e consequência. Quando que eu vou precisar de articuladores para falar de causa e consequência? Quando eu quero mostrar na mesma informação o que ocasionou, qual foi a causa, o que aconteceu? Aconteceu isso. Qual foi a consequência desse acontecimento, desse fato? E aí eu quero mostrar as duas informações. Então, obrigatoriamente, eu preciso fazer um conectivo para que elas se aproximem na relação de sentido. Alguns articuladores que a gente poderia usar. Por conta de, dado que, já que, uma vez que, visto que e na medida que. Exemplo. Já que ninguém dizia quem era Malala, o atirador ameaçou atirar em todas as meninas. Qual é a causa? Ninguém dizer quem era Malala. Qual era a consequência? Atirar em todas as meninas. Como que essas duas informações ficaram marcadas? Já que, indicando a causa, ela vai acontecer agora, depois dessa informação. E a consequência, ela vem depois. É separado por uma vírgula, uma oração subordinada. E ali vem falando a consequência daquele primeiro ato, da primeira ação. O que é importante vocês saberem? Para usar um conectivo, obrigatoriamente, a sua sentença vai ser composta por orações subordinadas, orações que dependem uma da outra para manter a relação de sentido. E essa dependência, ela só se consolida com a presença de um conectivo. E aí vocês podem usar. Vocês sabem usar conectivos? Sim, eu não tenho muito problema com isso. Eu percebo que vocês conseguem usar. Mas eu preciso também fazer com que vocês tenham um conhecimento do que são esses conectivos e qual a importância deles no texto de vocês. Tem que ser muito mais que uma coisa automática, tá? Por isso a importância dessa aula hoje, que tá cansativo para todas nós, eu acho. Precisamos usar articuladores para fazer uma citação ou uma referenciação no nosso texto? Sim, precisamos. Eu quero usar no meu texto uma informação que foi dada pelo IBGE. Eu tenho que usar algum conectivo, alguma forma de aproximar o que eu penso da informação que eu vou usar, como exemplificação ou como uma citação. Eu poderia usar uma conformidade, conforme citado, pesquisa feita pelo IBGE, conforme pesquisa realizada pelo IBGE, ou eu posso usar expressões como, a expressão como, por exemplo, isto é, igualmente, da mesma forma, tal qual. Imagina, por exemplo, que a gente está falando sobre o modelo educacional do Brasil. E aí você quer comparar esse modelo educacional com um modelo de uma educação que acontece nos Estados Unidos. Como que você vai cruzar essas informações? Você poderia usar como, por exemplo, o modelo educacional vigente nos Estados Unidos. O como, por exemplo, essa expressão dá uma ideia de que você vai comparar duas informações. E essas duas informações vai vir uma delas composta por uma citação. Você vai citar, vai referenciar alguma coisa. Isso eu também percebo que vocês fazem com facilidade. No entanto, eu precisava explicar. Ok? Ok. Tchigirigidum. Eu já falei, já expliquei rapidamente, sem querer, articuladores que demarcam oposição. Os mais comuns, mas, porém, contudo, todavia, mesmo que, ainda que. Ainda que chova, hoje, creio que não será o suficiente para apagar o fogo que alastrou pelo Pantanal. Então, essa ideia é uma ideia completamente oposta uma à outra, porque a gente imagina que se chover, apaga o fogo.
Só que a oposição acontece quando tem um contexto todo envolvido. A gente está falando do fogo em Pantanal, que atingiu uma área imensa. Então, não basta uma chuva passageira para resolver essa solução. Então, ainda que chova hoje, creio que não vai ser o bastante para acabar ou apagar totalmente o fogo no Pantanal. A gente imagina que se chover, o fogo apaga, mas existe uma oposição devido à proporção das informações e o contexto. A gente tem sempre que fazer um recorte para o contexto daquilo que a gente está falando. Ok? Maria Fernanda, Cíntia, você já voltou? Voltei. Ah, tá. Eu tô gravando a aula, vai ficar picado porque meu celular tocou 2 vezes. E aí eu vou postar aquela parte que você perdeu, você tem acesso depois. E essa aula é um pouco chata mesmo. Espero que a próxima não seja tão chata assim. Mas é porque são informações que vocês precisam saber para que consigam formatar o texto de vocês de uma maneira ainda mais próxima à estrutura daquilo que é cobrado nos exames que vocês vão realizar. E aí o bom disso, né, que como a aula está sendo gravada, vocês podem assistir novamente depois. Se tiver alguma dúvida na hora de construir o texto de vocês, vocês sabem que podem me mandar mensagem e tal. Vocês têm alguma dúvida até agora? Não, ficou bem claro. Tá bom. Dúvida, Maria Fernanda? Não. Vocês querem descansar? Querem encerrar 6 minutos mais cedo hoje? Eu vou correr. O que vocês acham? Já tô aqui calçando tênis. Ah, então tá. Então vamos encerrar. Eu vou mandar foto nesse instante da explicação. Essa apostila eu tô aproveitando porque a linguagem dela é bem simples e eu acho a explicação bem resumida, então vocês vão entender com uma facilidade maior. Tá bom? Sim. E aí eu mando também o tema da redação. Tá bom. Beijo. Beijo. Se cuidem. Obrigada, amiga. Obrigada eu. Tchau, tchau.